Sodoma e Gomorra eram cidades brilhantes por fora, mas podres por dentro. Ruas movimentadas, festas sem fim, riquezas por toda parte, e um pecado que crescia sem limites. O orgulho, a injustiça e a crueldade dominavam, e os habitantes riam da ideia de um Deus justo. Mas algo estava prestes a acontecer. Uma força invisível se movia nos céus. Então, numa única noite, tudo mudou. O céu se abriu e chamas começaram a cair. O fogo consumiu cada rua, cada casa, cada vida. Sodoma foi reduzida a cinzas, mas o que levou à destruição daquela cidade pode estar acontecendo hoje. E talvez mais perto do que imaginamos. Imagine uma cidade onde tudo parecia perfeito. Riquezas por todos os lados, grandes mercados cheios de especiarias, ouro e tecidos finos. As ruas estavam sempre movimentadas, cheias de mercadores negociando e pessoas festejando. O cheiro de comida assada se misturava com o perfume das flores exóticas que enfeitavam as varandas. De longe, Sodoma parecia um lugar próspero, cheio de oportunidades. Mas por trás desse brilho, havia um lado obscuro que poucos ousavam falar. Sodoma e Gomorra eram conhecidas não apenas por sua riqueza, mas pela perversidade de seu povo. Segundo a Bíblia, seus pecados eram tantos que o próprio céu clamava por justiça. O profeta Ezequiel descreve o real motivo da destruição dessas cidades: orgulho, excesso de comida, preguiça e indiferença com os pobres e necessitados. Ezequiel 16, 49 a 50. Elas não foram destruídas apenas por imoralidade sexual, como muitos pensam, mas porque seu povo rejeitava tudo o que vinha de Deus e vivia apenas para si mesmo. Os ricos banqueteavam enquanto os pobres morriam de fome. A corrupção era tão profunda que nenhuma boa ação era bem-vinda. A lei do mais forte dominava e aqueles que tentavam viver de maneira justa eram ridicularizados e perseguidos. Ló, sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma. Ele era um homem justo no meio desse caos, mas já estava acostumado com o mal ao seu redor. Talvez ele pensasse que poderia mudar aquela cidade. Talvez ele já estivesse tão envolvido que não via mais o perigo. Mas Deus via, e ele não ficaria calado diante de tanta injustiça. Certa noite, enquanto Sodoma dormia, os céus se moveram. Um clamor subiu até Deus e ele decidiu agir. Enquanto isso, longe dali, no alto de uma montanha, Abraão observava as estrelas. O vento soprava frio e ele sentia no coração que algo estava prestes a acontecer. Então o Senhor apareceu a ele com 2 anjos. O clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou e seu pecado se agravou demais. Gênesis 18, 20. O coração de Abraão apertou. Ele sabia que Ló estava lá. E se houvesse pessoas boas na cidade? Deus destruiria os justos junto com os ímpios? Com coragem, Abraão intercedeu. Senhor, destruirás também os justos com os ímpios? E se houver 50 justos na cidade? Deus respondeu: se eu encontrar 50 justos, pouparei toda a cidade por causa deles. Mas Abraão sabia que a situação era grave. Ele insistiu: e se forem 45? E se forem 40? E se forem 30? E se forem 20? Por fim, ele fez a pergunta mais difícil: e se houver apenas 10? E Deus respondeu: se houver 10 justos, eu não a destruirei. Silêncio. Abraão não pediu menos do que isso, mas nem mesmo 10 pessoas em Sodoma temiam a Deus. Naquela noite, os 2 anjos foram enviados à cidade. Eles andaram por suas ruas observando tudo. Viram como o povo tratava os estrangeiros, como a violência era comum, como ninguém respeitava a vida do próximo. Eles não estavam ali para ver se Sodoma era pecadora. Eles já sabiam. Eles estavam ali para resgatar a única família que ainda poderia ser salva. Ló os encontrou no portão da cidade e, ao ver aqueles viajantes misteriosos, insistiu para que passassem a noite em sua casa. Ele sabia o perigo que corriam se ficassem na rua. O que Ló não sabia era que aquela seria sua última noite em Sodoma. O silêncio da noite escondia a escuridão que dominava Sodoma. Enquanto a maioria dormia, algo estava prestes a acontecer que mudaria tudo para sempre. Ló havia acolhido 2 viajantes misteriosos em sua casa. Mas aqueles homens não eram simples estrangeiros.
Eles eram anjos enviados por Deus para anunciar o juízo. Ló preparou uma refeição apressada, oferecendo pão sem fermento, e os recebeu com respeito. No entanto, antes que pudessem descansar, o verdadeiro caráter de Sodoma veio à tona. Do lado de fora, um barulho crescente começou a ecoar pelas ruas. O murmúrio de vozes se tornou gritos furiosos. Logo, uma multidão de homens cercou a casa de Ló. Eram jovens e velhos, ricos e pobres, todos unidos em perversidade. Eles não vieram para dar boas-vindas aos estrangeiros, mas sim para abusar deles. Traga esses homens para fora, para que abusemos deles. Gênesis 19:5. O coração de Ló disparou. Ele sabia do que eram capazes. Tentando ganhar tempo, saiu e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não façam essa maldade. Ele tentou acalmá-los, mas a multidão estava cega de perversidade. Eles zombaram de Ló e gritaram: Quem você pensa que é para nos dar ordens? Veio morar aqui como estrangeiro e agora quer ser nosso juiz. Então avançaram para arrombar a porta. Foi nesse momento que os anjos entraram em ação. Puxaram Ló para dentro de casa e, com um gesto de poder, feriram todos aqueles homens com cegueira. O caos tomou conta das ruas. Eles tateavam as paredes, gritavam de desespero, mas não conseguiam mais encontrar a porta. Ló ficou sem palavras. Ele sabia que Sodoma era má, mas não imaginava que a corrupção estivesse tão enraizada ao ponto de uma cidade inteira perder a humanidade. Os anjos então deram um aviso urgente. Pegue sua esposa, suas filhas e saia desta cidade agora. O Senhor vai destruí-la. O coração de Ló se encheu de medo e dúvida. Como abandonar tudo? Sua casa, sua vida, sua história. Tudo estava ali. Ele tentou avisar seus genros, os noivos de suas filhas. Correu até eles e disse: Depressa, saiam daqui. O Senhor vai destruir esta cidade. Mas eles riram dele. Não acreditaram. Para eles, tudo aquilo parecia uma piada. O céu começava a clarear. O tempo estava se esgotando. Os anjos foram diretos. Saiam agora, ou vocês também serão destruídos. Mas Ló hesitou. Ele ainda não conseguia deixar Sodoma para trás. Então, num ato de misericórdia, os anjos pegaram sua mão, a mão de sua esposa e de suas filhas, e os arrastaram para fora da cidade. Fujam para as montanhas. Não parem. Não olhem para trás. Ló correu. O vento soprava forte. O cheiro de enxofre já começava a se espalhar. Mas atrás dele, alguém hesitou. Alguém não conseguiu abandonar Sodoma por completo. Sua esposa olhou para trás. E naquele instante, ela se tornou uma estátua de sal. O sol começava a surgir no horizonte quando Ló e suas filhas, ainda ofegantes, subiam os montes fugindo de Sodoma. Mas atrás deles, a cidade que um dia foi próspera, agora enfrentava seu destino final. O céu escureceu de repente. Nuvens densas cobriram o sol e um silêncio sombrio pairou sobre a região. O tempo parecia congelado, como se o próprio universo prendesse a respiração antes do juízo cair. E então, o primeiro trovão ecoou pelos vales. Foi nesse momento que o fogo começou a descer dos céus. Como uma tempestade ardente, labaredas e enxofre incandescente caíram sobre Sodoma e Gomorra. Casas foram consumidas em segundos. O chão tremeu violentamente. Os gritos da população se misturavam ao rugido do fogo, que consumia tudo em seu caminho. O calor era insuportável. As ruas, os templos, os mercados, tudo se transformou em cinzas. Os mesmos que zombaram de Ló, que riram da ideia de destruição, agora corriam desesperados tentando escapar, mas não havia saída. A paisagem se tornou um inferno em chamas. Cada centímetro da cidade foi atingido pelo juízo divino. Árvores foram reduzidas a carvão. Rios evaporaram instantaneamente e os edifícios desmoronaram como areia diante da força avassaladora do castigo de Deus. Do alto das montanhas, Ló e suas filhas testemunharam o cenário de destruição. Atrás deles, uma estátua de sal permanecia imóvel. O triste fim de sua esposa, que não conseguiu deixar Sodoma para trás. Ló sentiu o coração apertar. Ele perdeu tudo. A casa, os bens, os amigos. Mas ele ainda estava vivo. Deus o havia salvado. Então, um último estrondo sacudiu a terra.
O que antes era uma cidade próspera agora era apenas um deserto de cinzas fumegantes. Nenhum vestígio de vida restava. Sodoma e Gomorra, as cidades que um dia se ergueram com orgulho, haviam sido apagadas da história pelo fogo divino. Mas essa história não termina aqui. O que aconteceu depois dessa destruição revela ainda mais sobre a humanidade e suas escolhas. O fogo havia cessado. As chamas que consumiram Sodoma e Gomorra agora eram apenas cinzas quentes espalhadas pelo vento. Mas para Ló e suas filhas, a verdadeira jornada estava apenas começando. Sem lar, sem recursos e sem rumo, eles seguiram para as montanhas, obedecendo à ordem dos anjos. Cada passo era um lembrete doloroso do que haviam perdido. Mas o que viria a seguir seria ainda mais surpreendente. Ló, um homem que já havia sido próspero, agora vivia como um refugiado, isolado em uma caverna. O silêncio do local contrastava com o caos que tinham deixado para trás. O trauma da destruição era visível nos olhos das filhas de Ló. Elas tinham perdido tudo. A cidade onde cresceram, amigos, noivos, e agora estavam sozinhas com o pai em um esconderijo sombrio. Com o passar dos dias, a incerteza tomou conta delas. O medo do futuro crescia. Na cultura da época, sem maridos e filhos, elas acreditavam que não teriam um futuro. Não havia esperança de continuidade para a família. Foi nesse desespero que tomaram uma decisão impensável. Elas fizeram o pai beber vinho até que ele não soubesse mais o que estava acontecendo. Naquela noite, a filha mais velha se deitou com Ló, sem que ele percebesse. No dia seguinte, repetiram o mesmo plano com a filha mais nova. Ambas ficaram grávidas, e dessa relação nasceram dois povos que no futuro teriam um papel importante na história de Israel: os Moabitas e os Amonitas. Essa parte da história é uma das mais intrigantes e controversas. Como uma família que Deus salvou chegou a esse ponto? A resposta está naquilo que Sodoma deixou dentro delas. Embora tenham sido fisicamente resgatadas, suas mentes ainda estavam presas à corrupção da cidade. A maneira como encaravam a vida, as soluções que encontraram para os problemas, tudo refletia os valores de Sodoma, mesmo depois de sua destruição. Essa história nos mostra que nem sempre escapar do juízo de Deus significa estar livre do passado. Se o coração ainda está preso ao que ficou para trás, o perigo continua ali, pronto para nos destruir de outra maneira. Mas o impacto dessa decisão não termina aqui. O que aconteceu com os descendentes de Ló mudou para sempre o curso da história bíblica. Foi profundo. A destruição de Sodoma e Gomorra não foi apenas sobre fogo e enxofre. Foi um aviso de que, quando nos afastamos dos caminhos de Deus, as consequências podem ser devastadoras. A história de Ló e sua família mostra que, mesmo quando somos resgatados fisicamente, as escolhas que fizemos, os valores que cultivamos e a maneira como reagimos à tentação ainda podem nos levar a reviravoltas inesperadas. Assim, a pergunta permanece: será que estamos atentos ao que acontece ao nosso redor? Será que nossas ações, nosso orgulho, nossa indiferença em relação ao próximo não estão nos afastando de Deus, como aconteceu com os habitantes de Sodoma? Se essa história tocou seu coração, se você se questionou sobre suas escolhas ou se viu algum reflexo em sua própria vida, não deixe de se inscrever no canal para mais histórias profundas como esta. Deixe seu comentário compartilhando o que mais te impactou e, claro, compartilhe com amigos e familiares para que essa reflexão alcance o maior número de pessoas possível. Até o próximo vídeo.